Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Click Time, destacando a primeira finalista da Copa, a seleção francesa. O sonho belga ficou em São Petersburgo. Deu França 1-0, gol de Umtiti. Muito bem, você que é apaixonado por esportes, que curte a programação da Rádio Futebol Clube, curte agora um Click Time especial falando, para mim, de um grande jogo. Eu não sei o que pensa o Fábio Salgueiro, que é um dos nossos comentaristas aqui na Rádio Futebol Clube. Foi um grande jogo, goleiros trabalhando, Courtois de um lado, Lloris do outro, oportunidades para ambas as equipes, né? Mas no final é aquilo, quem com um gol de escanteio fere, com gol de escanteio será ferido. E foi o que aconteceu com a Bélgica hoje, hein, Salgueiro? Um abraço. Um abraço, Lima, para você, para um amigo apaixonado por esportes. É verdade, né? Concordo com você que foi um grande jogo, foi um jogo realmente à altura de uma semifinal de Copa do Mundo. E um jogo que bateu com a minha expectativa, né? Eu tinha uma expectativa que a França fosse para a final, assim como eu tinha uma expectativa que o Brasil teria problemas com a Bélgica, e a Bélgica poderia passar, o que acabou acontecendo. Mas aí nesse jogo, Lima, da semifinal agora, pesou aquilo que a gente conversou muito nos últimos dias, né? Que é aquele negócio da camisa, né? A camisa da França pesou um pouquinho mais. É fato que as duas equipes saíram para o jogo, atuaram, os goleiros apareceram bem. Foi um grande jogo. O que me frustrou, na verdade, é que eu esperava um pouquinho mais de gols, né? E nós tivemos até chance para isso. Mas, enfim, deu França, e eu acho que, independente do adversário do outro lado, eu não acredito que a França vá deixar escapar esse título. Só não teve mais gol por causa dos goleiros, né? Tanto o Lloris como o Courtois, sabe? O Courtois só não pegou a cabeçada do Umtiti, né? Numa falha, inclusive, de marcação do Fellaini, né? Ele permitiu a antecipação do Umtiti numa cobrança de escanteio na primeira trave e decidiu o jogo, um jogo parelho, equilibrado, né? E no final, como você disse, prevaleceu a camisa. Agora, a Bélgica deixa uma impressão muito boa, né? E você vê como são as coisas. Tem um ditado que diz, time que está ganhando não se mexe. Mas o técnico espanhol da Bélgica hoje mexeu no time, porque a França joga diferente do Brasil, né? Então ele escalou o time diferente, mudou o sistema de marcação pelo lado direito do campo, colocou o Chadli por ali, enfiou o De Bruyne pela esquerda, pelo lado esquerdo, enquanto o Brasil, o De Bruyne jogou pelo lado direito. Ou seja, não tem essa. Às vezes você ganha, mas você pode mexer também. E o técnico da Bélgica mexeu, jogou bem, não ganhou por um detalhe, né? Aquela vitória que poderia acontecer para um lado ou para o outro, não houve uma superioridade francesa para dizer assim, não, porque a Bélgica, aliás, a França atropelou a Bélgica, nada disso. Um jogo que poderia ter sido 1-0 para a França também, ou 2-1 para a Bélgica, mas o Umtiti foi feliz no cabeceio aos 6 minutos do segundo tempo e decidiu o jogo, né, a favor da França. Tem um detalhe interessante, nas últimas 6 Copas, é a terceira final do time francês. Isso aí está indicando algum caminho para você, Salgueiro? É apenas uma coincidência? Eu acho que é competência e coincidência, né, Lima? De um clube, de uma França que ela se encorpa e que está conseguindo fazer com uma certa transição competente, positiva, essa coisa da troca de geração, né? De parar uma geração vitoriosa e começar uma outra, né? A média de idade da França é muito baixa, 26 anos, a gente vê o Mbappé com a grande estrela com 19 anos apenas, né? Então são jogadores realmente que não têm tanta rodagem, mas agora já começam, já no primeiro Mundial aí, já batem na grande decisão, né? Então eu acho que a França mostra competência nisso. Vale lembrar que esse projeto da Bélgica, que é um projeto realmente bem profundo, ele foi, inclusive, num determinado momento, foi até oferecido para
para a seleção brasileira, para a CBF desdenhou, não quis saber, né? Até porque também não me causa surpresa isso, e se mostra numa franca evolução, né? Em 2014 não era o ano da Bélgica, 2018 eles tinham expectativa, assim, de chegar longe, acho que chegaram, e o maior trunfo foi eliminar a seleção brasileira, queira ou não, isso aí realmente eles mereceram e conseguiram uma vitória pessoal deles ali muito forte, muito, muito grande, e agora renovam-se as esperanças para, de repente, em 2022, né? Vai ter seleção para 2022. Então, eu acho que a França pode ser coincidência, mas coincidência pelos fatos dos anos aí que você citou. Agora, é fruto de competência de gestão, né, Lima? Ah, sem dúvida. Quando eu falava da mudança tática promovida pelo Roberto Martínez, o técnico espanhol da Bélgica, contra o Brasil, ele começou o jogo com o Meunier, né, pela direita, fazendo ala pela direita, e com o Chadli do outro lado, né, o De Bruyne do lado direito, trabalhando com o Meunier justamente para fazer aquele 1-2 nas costas do Marcelo. Hoje, o que ele fez? Ele sacou o Meunier, colocou o Dembélé no meio, botou o De Bruyne aberto pela esquerda e o Chadli aberto pela direita. Isso no começo do jogo, né? No primeiro tempo, aquela coisa toda. Aí depois ele foi mudando, enfim, mas mostrou que não é porque ganhou do Brasil que estava tudo certo e que não tinha mais nada para fazer no time belga. Ele fez. E a França jogou daquele jeito que a gente sabe. E pelo jeito ainda tem a final, mas tá difícil sair um gol do Giroud, hein? O cara tá matando de canela, tá dando de bico. A gente falou tanto do Gabriel Jesus pelo lado brasileiro, mas não tá fácil a vida do Giroud. E olha que ele tem ali do lado dele o Griezmann e o Mbappé servindo, né? O camisa 9 francês. E mesmo assim o gol não sai, né, Salgueiro? É um fiasco até agora, né? O Giroud, sem dúvida nenhuma, não consegue jogar nessa Copa do Mundo. No primeiro jogo, eu lembro que nós acompanhamos o primeiro jogo, ele ficou no banco. Depois, no segundo jogo, ele foi elevado à condição de titular, por ter uma referência, por ser um cara de área, mas ele não faz o pivô direito, não vai bem pelo alto, ele não cava pênalti, ele não contribui em nada, ele está batendo com a canela realmente. O Gabriel Jesus, teoricamente, eu não estou saindo em defesa porque é brasileiro não, taticamente ele tentava ajudar. O Giroud realmente ele apanha da bola, foi mais uma decepção hoje. E essa história do Martínez, o técnico da Bélgica, mudar o time, Lima, de acordo com o adversário, e quando venceu o Brasil, realmente ele voltou a mudar contra a França, é lógico, ele muda pontualmente de acordo com o adversário, méritos para ele, né? E isso bate mais ou menos com uma coisa que eu particularmente teço muitas críticas aqui no Brasil com relação ao Diego Aguirre, que muda muito o time, né? De uma partida para outra, e isso bate mais ou menos com as minhas convicções, porque eu acho que tem que ter uma base jogando para ter um entrosamento, principalmente quando você está montando um time. Agora, o técnico da Bélgica não, ele fez isso, mudou hoje de novo, talvez não tenha tido tanto êxito como contra o Brasil, apesar que o êxito seria a vitória, seria a classificação à final, né? Mas enfim, foi uma grande campanha da Bélgica também, e na verdade só lamento que o gol do Umtiti, na verdade para a Bélgica é muito ruim, foi uma falha de posicionamento do Fellaini, né, que com 1,96 m, aquela bola do primeiro pau era para ele, inclusive na marcação do Umtiti, né, e ele falhou ali, infelizmente para a Bélgica, isso acabou sendo o lance fatal do jogo. Inclusive ele... isso só provou, mais uma vez, que nem sempre a altura é que conta. Posicionamento é fundamental na jogada aérea e o Umtiti mostrou isso, né? Sendo mais baixo que o Fellaini, ele se antecipou, cabeceou para trás e marcou um belo gol. Amanhã dá o que, Salgueiro? Da Inglaterra ou da Croácia? Vamos ter uma final de campeões, de times de camisa, aquela coisa toda, ou vai ser um time de tradição contra um que nunca chegou à decisão? Olha, Lima, eu estou apostando numa final de campeões. Eu estou apostando que a Inglaterra passe, sim. É mais uma decisão muito aberta, porque hoje, apesar de eu ter uma convicção na França, eu achava que era uma disputa de semifinal bem aberta, porque eu tinha uma expectativa que a Bélgica chegaria com moral lá em cima depois de ter eliminado o Brasil, a seleção pentacampeã do mundo, né? Então eu faço a mesma análise, a mesma leitura da próxima semifinal, na de amanhã. Eu acredito que a Croácia tenha chances de encarar a Inglaterra, sim, mas a Inglaterra, com o Harry Kane e com o seu futebol muito pragmático, eu acredito que a Inglaterra vai conseguir se impor e vai à final, e a final vai ser uma final glamourosa, né?
a seleção encantou, nenhuma seleção realmente mostrou um futebol maravilhoso, uma final entre França e Inglaterra, para mim, vai salvar o Mundial. Eu tô acreditando nessa final, apesar de que a Croácia já mostrou aí as suas armas, né? De qualquer maneira, eu também tô imaginando que vai dar aí uma final até legal, em França e Inglaterra, duas seleções que só conquistaram uma vez o título e quando jogaram em casa, quer dizer, vai ser uma conquista inédita pelo fato de ser campeão fora, né? Porque tanto a França quanto a Inglaterra só ganharam o título quando jogaram em casa, e é isso que deve acontecer. E só para encerrar, a gente já trouxe a notícia aqui no Click Time, não tem nada a ver com a Copa do Mundo, mas é o assunto do dia. Aquela informação que a Rádio Futebol Clube trazia na semana passada, com a participação do Norberto Notari, direto da Europa, com detalhes, aquela coisa toda, se confirmou hoje e ele, CR7, Cristiano Ronaldo, vai jogar na Juventus ao lado de Douglas Costa. Vai ser um bom ataque, não vai não, Salgueiro? Vai ser um bom ataque, né? O Cristiano Ronaldo mostrou seu valor também, não só na conquista da Champions desse ano, mas na Copa do Mundo com a seleção portuguesa, apesar de Portugal ter saído muito cedo da Copa do Mundo. Tração maravilhosa no time da Juventus. Para o futebol, eu achei maravilhoso e torci mesmo para que ele deixasse o Real Madrid. Nada contra o Real, mas tudo em favor dessa mexida no mercado que ajuda, que mobiliza as torcidas, que mexe com a mídia, né, que mexe com todo o marketing esportivo. Vai ser muito legal ver o Cristiano Ronaldo jogando na Itália, jogando, defendendo a Juventus, assim como vai ser muito legal ver o Buffon com a camisa do PSG, né, Lima? Sem dúvida. Valeu, Salgueiro. Amanhã tem mais. Amanhã a gente se encontra para falar de Inglaterra e Croácia, segunda semifinal no Click Time especial. Um abraço, Salgueiro. Um abração, Lima. Até mais. Fique ligado, a qualquer momento tem Click Time aqui na Rádio Futebol Clube. Obrigado a você que curte as nossas páginas nas redes sociais através do @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C. Pelo seu celular, você também pode acessar pelo tablet, pelo computador, www.radiofutebolclube.com.br. No @Futebol C você entra pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, enfim, você curte as nossas páginas e nós ficamos muito felizes com isso. Toda a nossa programação fica disponível em nossa página. Você acessa, como eu já disse, www.radiofutebolclube.com.br e ouve quando quiser. Rádio Futebol Clube, somos apaixonados por esportes.